Eu estava fazendo um exercício um pouco mais cedo de lembrar assim. Deixa eu ver nas outras quebras que nós tivemos de bancos, onde é que o Fundo Garantidor entrou. Fiz lá uma pesquisa e estava lembrando, por exemplo, Banco Pan-Americano, pertencia ao Grupo Silvio Santos. À época o cenário foi diferente, mas o Fundo Garantidor de Crédito foi utilizado. Pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais à época. Qual é o tamanho da relevância de termos um instrumento como esse para que hoje não estamos num cenário de colapso de um sistema financeiro e dizendo assim, ok, tem uma ordem para pagar, tem uma maneira assim, tem gente que vai perder recurso? Evidentemente que vai. Mas eu queria que você pontuasse o tamanho do Fundo Garantidor como relevância para o nosso sistema ser mais estável. Eu acho que assim, tem dois olhares para isso, inclusive um que o incentivo é ruim, né? Sendo até bem sincero. Assim. Que é um pouco das palavras que o Paulo disse, né? De gente que o Figueiredo disse também. Tem gente que estava olhando para isso e falando que está garantido. Mas eu acho que o grande ponto é assim, como é que você usa a informação. Né? Assim, vamos tratar de um assunto, informação. Né? A informação positiva é o seguinte, olha, existe, né, uma entidade que é privada, mas só que é regulada, isso é importante de ser colocado. Né? Assim, ela é regulada, leis que segue protocolos, processos específicos, né? Isso em que ela é um aparato necessário, né, para zelar pela estabilidade da moeda. Né? Zelar pela estabilidade da moeda é a atribuição do Banco Central. Essa é a atribuição do Banco Central. Não é fazer política monetária, né? Assim, o que o Banco Central faz? Sobe juros, corta juros. Não. Zela pela estabilidade monetária. E ele tem vários aparatos para o auxiliar nisso, dado que, para que isso aconteça, ele precisa olhar de uma maneira muito bem feita para o sistema financeiro nacional, que é onde que está, né, toda essa ideia de intermediação financeira. Né, o FGC ele é um aparato extremamente importante para conseguir, né, assim, deixar com que o Banco Central ele foque necessariamente, né, onde que ele precisa, sabendo que, né, nos outros pontos tem alguém ali tentando o auxiliar. Então, acho que essa aqui é a grande importância. Né, olhar para a conexão disso dentro do sistema financeiro como um todo, na obrigação do Banco Central. Né? Mas só que aí é o que você faz com o uso dessa informação. Né? Isso que aí a gente fala que não é uma informação simétrica, é uma informação assimétrica. Não é isso? E tem um problema aqui, que é um problema que a gente chama de moral hazard, né? Que é problema de dano moral. Né? Que isso é um problema que o Brasil incorre em várias frentes ao longo da história como um todo. Né? Que é essa ideia, assim, olha, então eu não preciso olhar o risco das coisas, eu só olho o retorno das coisas, porque tem um tal de FGC que simplesmente vai lá, se der problema ele vai e me salva nesse negócio. Cobre. Né? Então assim, esse é uma distorção de incentivos maléfica, muito maléfica. E isso acontece, né, de uma maneira muito mais constante no Brasil do que acontece, né, com o mesmo organismo, por exemplo, né, que é o FDIC, não o nosso FDIC, né, o FDIC, né, que acontece nos Estados Unidos, que é uma outra regulação específica. Inclusive, o próprio FDIC, quando ele atua no controle da operação. Ele entra também para operar, né, aquele processo, né, falido, enfim, essa coisa toda. Então, eu diria assim, que é bom, é excelente, é importante e tudo mais. Mas, assim, sabe aquela coisa peronomútil? Assim, tem que tomar muito cuidado. Mas o cuidado é muito mais como que as pessoas em si, os investidores, né, e, inclusive, depois, né, essa discussão de corretoras, assessores, quem vende esse tipo de coisa, que tem os incentivos distorcidos por conta necessariamente disso. Né? Então, eu colocaria mais ou menos essa ideia. Né? Assim, talvez a resposta não seja tão boa quanto as pessoas achariam, mas assim, é importante, mas tem que tomar cuidado. Né? Acho que ficou bastante evidente, com algumas reportagens que já foram feitas até agora, mostrando que muita gente lastreou a sua confiança dizendo assim, eu vou considerando que tem fundo garantido, mesmo tendo dúvida sobre a operação. Né? Mesmo tendo. A pessoa tinha segurança de que, olha, tem uma dúvida aqui a respeito da operação. Pode ser que não seja da maneira que eu esteja. Mas mesmo assim, falou, não, mas tudo bem, o FGC vai segurar minha onda. Mas isso é uma distorção da utilização que é muito perigosa. É muito perigosa. É muito perigosa. E é incrível porque, por exemplo, o Gustavo alertou para uma questão, o Figueiredo alertou para uma questão fundamental. As pessoas estão imaginando o principal, o investido. E é sobre toda a operação. Exato. E o restante, aquilo que faltar, 50, 60, 70, 80, 100 mil, vai para a mesma confusão da liquidação. E
olhando sobre esse ponto, também tem que colocar a questão do custo de oportunidade pelo prazo de que você vai demorar para receber isso, né? Sim. Estão falando lá que vai ser entre 30 e 45 dias. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. 30 e 45 dias é mais ou menos a base histórica do que aconteceu olhando para trás. Mas só que isso depende do liquidante. O FGC paga quando o liquidante, né, que já foi nomeado judicialmente pelo Banco Central, ele passa todo o valor e essa coisa toda. Diga-se de passagem, também tem outra coisa. No processo da liquidação em si, ou seja, para recuperar os créditos após a questão da FGC, né, isso que vai vir pelo processo em si, isso só acontece depois do pagamento, inclusive, dos trabalhadores. Tá? Tem que colocar isso em conta. Né? Todo mundo agora tem que receber rescisão, 13º, FGTS, essas coisas dos trabalhadores. Isso também, por um banco que está em problema que não tem caixa, grande parte dos ativos é esse. Mas só que agora isso é um outro problema. Né, que a questão do Banco Master, na verdade, é que apareceu essa nova informação que, na verdade, ele não tinha lastro de nada. Ele não tinha os empréstimos, então ele não tem ativo. Então não vai ter muita coisa para liquidar. Então, assim, são situações diferentes, inclusive do Banco Santos, do Bamerindos, né, e essa coisa toda. E tem uma outra coisa que é a informação assimétrica, que é uma coisa tão impressionante, que as pessoas também não reparam numa outra regra, que é 250 mil por CPF, por instituição, limitada a 1 milhão a cada 4 anos. Por que esse a cada 4 anos ele importa? 3 anos atrás, teve 3 bancos também que quebraram. Né? E, em geral, as pessoas que tomam a decisão por conta de retorno são sempre as mesmas. Então, a chance de que várias dessas pessoas já incorreram no FGC nos últimos 4 anos também é alta. Olha que coisa impressionante. Sabe aquela coisa do incidente, né, do recorrente? Sim. Se você faz a mesma coisa, a chance de você ser a pessoa que faz de novo, se você já fez, ela é maior. Muito maior. E teve 3 que já foram, né, nos últimos 3 anos. Né, e vai ter gente que vai estar cruzado nesse processo. Então, assim, se foi 250, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se acontecer lá na frente também, né, nos próximos anos, você também já está limitado nisso. Então, assim, tomem cuidado. De novo, vale aquela máxima, né? O Paulo até citou agora de novo, assim, a frase do Peter Lynch, né? Assim, saber o que você tem e por que você tem, né, é muito importante. Né? Só para ressaltar e lembrar do Banco Santos, e aí é um aviso àqueles que estão na situação aí da busca do Fundo Garantidor, lembrem-se que no caso do Banco Santos foi enorme o número de espertalhões de oportunistas que agiram em nome do Banco Santos, fazendo golpes e atuando na forma de facilitar o tal do recebimento. Liberar dinheiro antes. Essas então, coisas que surgem, né? É bom que todos aqueles que nos escutem agora e que tenham essa situação prestem atenção. O Fundo Garantidor conversa com você através de um aplicativo. Nesse aplicativo, você que é pessoa física terá toda a informação. Ninguém se antecipa ao aplicativo para te fornecer nenhuma facilidade. Toda facilidade é um golpe. É só prestar atenção nisso. Gustavo, um abraço pra você. Bom feriado, bom descanso. Amanhã. Mas você tá indo bem. Claro, Mas que Gustavo, beleza, meu Brasil. O Gustavo maravilha. ganhou de presente o Veja bem, mais rápido do que o Fundo Garantidor de Crédito pagando para os que estão naquele problema máximo. Eu e Júlio demos a Gustavo o dicionário da língua portuguesa para jornalistas, perfeitamente. onde não existe a palavra feriado. Eu estava aqui tendo a certeza de que Gustavo estaria entre bons discos, como sempre está, neste feriado. Que ótimo que contaremos com o Gustavo aqui. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Um abração. Abraço.